Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar, galera, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, trazendo para vocês mais um corte aí sobre o mais querido e amado do Brasil, trazendo informações exclusivas para vocês sobre o Flamengo. O jogador do Flamengo que está na mira do Cruzeiro é o zagueiro Fabrício Bruno. Ele tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 2028 e, segundo a apuração da ESPN, a proposta foi feita no ano passado. O Flamengo recusou a primeira oferta do Cruzeiro pelo jogador, 5 milhões de euros por 50%. A informação foi dada pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pela Daniela Boaventura. Elton, a gente tem, para mostrar para os fãs de esportes, os números do Fabrício Bruno pelo Flamengo em 2024, sem o estadual. 45 jogos, 40 como titular, 67,2% de sucesso em duelos. Bolas recuperadas por jogo, 3,3. Ações progressivas por jogo, 14. E ele tem um gol. A gente coloca aí no ranking da zaga do Flamengo, como é que ele ficou, né? Primeiro, segundo ali, e ele é líder nesses quesitos destacados que colocamos, gols e também ações progressivas, foi o Davi Luiz, e ele já não está mais no clube. Fabrício Bruno seria um super reforço para o Cruzeiro e uma grande perda para o Flamengo. O Flamengo tem mesmo de segurar o Fabrício Bruno, Elton? Eu acho que seria um grande reforço, super talvez não, né? Acho que não até exagere, pelo que né? O Cruzeiro tem mostrado no mercado. Não, mas faz sentido porque é um jogador que recentemente estava na seleção brasileira, né? Mas eu acho que também seria uma grande perda para o Flamengo. Por isso o Flamengo faz jogo duro, né, nessa negociação. Nenhum jogador é inegociável, né? Nenhum jogador infelizmente, né? A gente romantiza muita coisa. A gente está falando, por exemplo, do Gabriel, que passou muito tempo no Flamengo, dos maiores ídolos da história do clube, e vai jogar no Cruzeiro. Mas eu acho que fazer jogo duro para um zagueiro que é importante, que eu acho que o Flamengo tem 3 bons zagueiros, porque o Léo Pereira também fez uma boa temporada, contratou o Léo Ortiz, que faz função de zagueiro, faz função de volante, e é um jogador importantíssimo também para esse sistema defensivo, e perdeu o Davi Luiz. Eu acho que a manutenção do Fabrício Bruno para o Flamengo é importante também, pensando em uma temporada longa, pensando em Libertadores, em Copa do Brasil, tem esse início com o estadual também, o próprio Campeonato Brasileiro, o Mundial, né, o Super Mundial. Então isso tudo faz muito sentido, manter o Fabrício Bruno. Mas indica também o grande ponto que o Cruzeiro tem atacado nesse momento na janela, né, o sistema defensivo. E pensar em jogadores do nível do Fabrício Bruno, jogadores que estão acostumados a grandes competições, que flertam com a seleção brasileira, é também uma amostra de que o Cruzeiro quer reforçar o seu sistema defensivo com jogadores do mesmo nível dos atacantes que foram contratados. Mas eu acho que nessa queda de braço, né, o Flamengo perder 2 jogadores, perder entre aspas, né, porque o Gabriel foi uma opção também do Flamengo não querer renovar o contrato com ele, né? Mas 2 jogadores para o Cruzeiro nesse início de janela, eu acho que seria demais. Mas é um bom reforço para os dois, viu, Marcelo? A manutenção, obviamente, no Flamengo, ou uma contratação pelo Cruzeiro, né? Que olha para o mercado realmente de uma maneira bem agressiva nesse início de ano. Pois é, porque pensando também no número de zagueiros, né, o Flamengo teria que contratar mais 2 zagueiros se perder o Fabrício Bruno, porque não dá para ficar com 2 zagueiros, o Léo Pereira e o Léo Ortiz apenas. Então deveria ter mais 2 zagueiros se por acaso o Fabrício Bruno sair do rubro-negro carioca. Mais uma oferta que foi recusada, Elton e fãs de esportes, pelo Flamengo foi pelo Wesley. O Aston Villa da Inglaterra apresentou uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais, pelo jogador, mas o Fla também rejeitou essa proposta pelo Wesley. O Fla acerta em começar o ano rejeitando essas propostas, Elton? Olha, se rejeita uma proposta com esses valores, significa que pensa que o Wesley pode valer mais. É claro que a temporada que ele fez, ele terminou muito bem a temporada, né? A gente tá vendo aí esses lances na reta final do ano, sendo fundamental no ataque, principalmente. É um lateral muito versátil, né? Tem melhorado sua questão de marcação, né? Defensivamente melhorou demais. Eu acho que o Tite ajudou isso nele também. E o Felipe Luiz tem usado ele mais como um ala, muitas vezes como ponta, tendo muita liberdade
pelo corredor direito. Então, logicamente, a Europa olha para um jogador assim com bons olhos, né? Porque ele tem características para jogar no futebol europeu. É um indicativo de que o Flamengo imagina que vale mais do que 100 milhões de reais, né? Se o Aston Villa chega com essa proposta, e já chegou de maneira agressiva no futebol brasileiro outras vezes a equipe do Aston Villa, o Flamengo entende que o Wesley vale um pouco mais. É um risco, obviamente, né? Porque daqui a 6 meses o jogador não vai bem, perde valor de mercado, fica mais barato e você muitas vezes é obrigado a vender porque não vê evolução jogando dentro da equipe, mas não é o que mostra pelo menos o lateral, que é um jogador que tem uma curva de crescimento interessante e que vai ajudar muito o Flamengo nessa temporada que vem e pode, quem sabe, né, valer mais do que 100 milhões, porque pelo que parece é como o Flamengo pensa. Acha que o jogador da posição que vale muito mais do que foi oferecido nesse início de ano. Seguimos o Sport Center falando agora de Fluminense. Confirmados as saídas de Davi Luiz e de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Aí agora tem esse imbróglio com o Fabrício Bruno. Volta para cá, por favor, porque enquanto a gente estava aqui no ar, chegou uma mensagem para mim. Eu estou tentando apurar desde cedo. A gente deu a situação do Cruzeiro pelo interesse no Fabrício Bruno e agora eu tenho o outro lado, o lado do Flamengo, que me diz aqui que não aceitamos e não vamos pensar em vender por um valor tão baixo. Então, durante o nosso programa, o ESPN FC chega a resposta do Flamengo. O Zinho já tinha ali, ele quis guardar a informação, mas agora ela chegou para mim também e o Flamengo não pensa em negociar o atleta por um valor como esse que está sendo divulgado. 5 milhões. Quem me falou de dentro do Cruzeiro me falou em 5 milhões de dólares. Mas são valores aproximados em reais hoje, né? Por conta da subida do dólar. Então, a resposta do Flamengo é que não, o Fabrício Bruno continua no elenco, a não ser que venha uma proposta melhor e de fora, enfim. Aí é outro passo, mas esse passo do interesse do Cruzeiro, a diretoria falou, não, obrigado, a gente prefere continuar com o atleta. Aí, Pedrinho, vai ter que gastar mais. Diante disso, o Flamengo precisa só de reposições pontuais. Achei que ia dizer que não precisa de ninguém, o incomparável. Não. Não perdeu o Gabigol, né, minha senhora? Perdeu um zagueiro, que você pode contestar, pode falar, o Davi Luiz era importante no elenco do Flamengo, muito importante. Agora, não sei se o Wesley vai sair, se vai chegar outra proposta, não sei. Não tinha ali no Podem Sair, mas o Wesley tem... eu não sei, eu acho que precisa de algo assim, coisinha pouca. 3 ali resolve. O Vinha para quanto tempo? Pro Flamengo... Zinho, você reparou um negócio? Para os outros times, não, 3. 3 é um número significativo. Para o Flamengo, 3 é coisinha pouca, Pouquinha, 3 tá legal, reforços pontuais, situações muito específicas, cada uma dentro um atacante, o zagueiro, já dava conta. O Vinha vai voltar na lateral esquerda, já está se recuperando, né? O debochado também está se recuperando, todo mundo vai, De La Cruz também já está ficando legal. Então, olha, Cebolinha, Pedro De La Cruz, debochado. Nossa, eu quero ver segurar. Aí é que é difícil. Com todo mundo bom. O ano passado, teve uma época que o Flamengo não tinha 11 para jogar. 11. Eu não estou falando assim que você sabe que o Pedro continua machucado, o Cebolinha está em recuperação. Isso. Aí o Respostinha derrubou o Tite. O quê? Sobrou pro treinador. O Respostinha estava uma onça com o Tite, esse técnico não bota o time para jogar para frente. Teve uma época assim, que tinha 11 desfalques. O Respostinha estava no futebol do Flamengo? Não, Respostinha... Assim, a gente fala de um específico... O Respostinha é danado. Eu não estava sabendo, não, dessa influência do Respostinha. Você não conhece? Eu conheço, mas eu não sabia que ele estava com essa influência toda. O nosso fã de esporte. Todos esses torcedores que a gente fala... Todos esses torcedores que a gente fala, eles existem. Sim. Todos eles, o Cezinha, o Respostinha é insuportável. O Flamengo perde, ele fica insuportável. O Respostinha é danado, a gente fala, um monte de morto tricolor. Tem um monte de tricolor aqui que a gente pode enumerar. Tem um monte deles. O Vadir da Tupi. Tem esse também, tem o Alambique Verde. Todos esses caras... O Peruca Verde, todos esses caras, eles existem. O Silas tem amigo também, não tem? Amigo nosso também tem. O Silas tem uns amigos também. Eu esqueci o nome dos meus amigos aqui. Né?
Tem sim, viu, Zinho? Esses caras existem e eles cornetam pra caramba. Então quer dizer que o Respostinha que tá resolvendo as coisas no Flamengo. O Mão de Morto é amigo do Silas. O Mão de Morto é amigo do Silas. Mão de Morto é gente boa. Corneta que é um negócio de louco, mas é gente boa. Agora, eu acho que são 3 reformas, uma coisinha pouca, entendeu? Um time que tem o Flamengo, o investimento que tem um nível de investimento do Flamengo, 3 reforços aqui, resolve fácil. É Flamengo. Ai, Zinho, é sabe, o Flamengo, Zinho. né, minha senhora? É o Flamengo, é diferente. Zinho. Espetacular. Não, eu acho que o Flamengo precisa recuperar os jogadores que ele já tem. Isso aí o Pascoal tem razão. Precisa recuperar esses jogadores. Como eles vão voltar, quando eles vão voltar, não sei. Mas aí eu vou colocar no pontual também. Pontuais. Perdeu 2, vai trazer 2 para estar ali. Principalmente que o Pedro, ele só volta em maio. Vai ter que jogar com o Bruno Henrique improvisado de centroavante. Não acredito que o Carlinhos vai ser o titular. Né? Ele vai começar no Campeonato Carioca. Né? Tomara que tenha todo o sucesso, uma recuperação física, que ele possa se encaixar, mas não acredito que seja o centroavante para quando o Pedro não jogue. Não sei. Futebol acontece de tudo. Mas nesse momento, quem é o cara que quando o Pedro não jogar vai ser o titular? É o Bruno Henrique centroavante. Então precisa buscar mais um atacante. Então é pontual para mim. E aí, Silas? Eu acho que o Silas, antes da chacrinha aqui, de vocês falarem do Respostinha, toda vez que fala o nome dele, bagunça o programa. É um negócio impressionante. O Silas ia fazer alguma colocação. Quero te ouvir, Silinha. Não, um 10. Tem que trazer um 10. Nesse estilo aí do Almada, estilo 10. de jogador. Por conta disso que o Zinho e o Pascoal falaram. Não, no Flamengo? É. O Arrascaeta não é mais esse cara? Não. Um 10 para além do Arrascaeta, porque o Arrascaeta também... O Landim deu a 10 para ele. O Arrascaeta... Mas, não com a camisa 10. Sim. Número 10. Uma um função. cara que pense o jogo, que pife os caras, os atacantes, assim como o Arrascaeta sabe fazer muito bem. Em tese era pro Dela Cruz ser esse cara, mas aí ele joga o melhor Dela um pouco Cruz, mais pra pra trás. mim, não O Alcaraz consegue. não pode fazer isso na falta do Arrascaeta? O Alcaraz melhorou muito. Pode crescer ainda, mas tanto o De La Cruz, para mim, como o Alcaraz, eles são meias direitas que chegam. O De La Cruz ainda, para mim, não é o jogador que, pelo valor que ele veio, não. Para mim. É que ele é muito jovem, né? Eu dou lá uma atrás, chance pra... você tem o Léo Ortiz, 22, eu acho. o Fabrício Bruno permanecendo e o Léo Pereira. Você tá um lateral direito, se o Wesley de fato sair, precisa. E um 9, né? E um 9, porque, como o Zinho falou aí... Então, peraí, um 10, um 9... Um 10, um 9... Um zagueiro. Lateral direito. Tô especulando com a saída do Wesley. Se o Wesley sair, não, mas nesse momento não precisa. Não, então, pra mim, um 10, um 9 e um zagueiro. E um zagueiro. 3. Pra mim Então, também 3. Então, o Flamengo, ansiosos de plantão, que estava aqui me cornetando, precisa de reforços pontuais. Agora vem as mensagens para ver se concordam ou não com a tem posição. isso? Claro, porque agora vem a corneta. Vou até abrir aqui o X para ver a corneta. E aí a gente ainda tem aqui embaixo a dupla Grenal e o São Paulo. Faltam 3 aqui para a gente fechar. O São Paulo. Mas a gente também Deixa não o São colocou... Paulo por último, calma. A gente também não colocou quem a gente achou. O que aconteceu que não fala mais de Flamengo esse programa? Canal Vene Casagrande, vou te falar que quinta-feira movimentada no Flamengo, hein? Muita coisa acontecendo, proposta para o Fabrício Bruno, a gente tem aqui qual foi a decisão da diretoria do Flamengo em relação à proposta que a gente trouxe em primeira mão aqui no canal Vene Casagrande, do Cruzeiro para ter o zagueiro, 5 milhões de euros por 50%. A diretoria do Flamengo já bateu o martelo e definiu e deu a resposta ao Cruzeiro. Será que o jogador vai deixar o Flamengo, vai fazer igual o Gabigol e vai para o Cruzeiro? A gente vai trazer todos os detalhes. Vou dar um spoilerzinho. O jogador esteve hoje com seu empresário André Cury no CT Ninho do Urubu, mesmo ainda de férias, porque eles só se reapresentam no dia 8 de janeiro e se reuniram com José Boto, novo dirigente do Flamengo. Tem também informação sobre Thiago Maia. Você sabia que o Flamengo não recebeu uma parcela sequer do Internacional na venda do volante Thiago Maia ao Internacional e ele pode ir para o Santos agora? Como assim?
O Flamengo tem que autorizar. Como é que está essa situação? A gente vai trazer essa informação para vocês. E outra em primeira mão que a gente acabou de publicar nas outras redes sociais. Flamengo recebeu proposta por Wesley. Qual foi a decisão? Qual é o valor? De onde veio essa proposta? Outro spoilerzinho. O clube é da Inglaterra. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de 2025. Então, e se quiser dar uma moral financeira, tem um Pix na descrição. Vamos para as informações? Vou começar falando do Thiago Maia. Vocês vão se recordar que o Flamengo vendeu o Thiago Maia, o volante, para o Internacional no valor de 4 milhões de euros por 50%. E aí o Flamengo manteve 25% e o Lille, time francês, manteve 25%. Ficou acordado que o Internacional pagaria em 10 parcelas ao Flamengo de 400 mil euros. Só que, até hoje, o Flamengo não recebeu uma parcela sequer do Internacional e o Internacional utilizou o jogador durante a temporada inteira. Isso é um bom caso para fair play financeiro. Algo que é muito debatido nas redes sociais, muita gente acaba levantando esse assunto, na minha visão, de uma maneira errada, porque quando fala assim, o Flamengo está contratando muito, tem que ter fair play financeiro, o Palmeiras agora está contratando muito, tem que ter fair play financeiro. Gente, isso não tem nada a ver. São dois clubes extremamente estabilizados financeiramente falando, tal como Fortaleza, tal como outros clubes. O fair play financeiro cabe para esse caso agora, o Thiago Maia, que foi utilizado pelo Internacional, mesmo ele não pagando ao Flamengo. Cabe também ao Corinthians, que utilizou o volante Ranieri durante a temporada inteira e não pagou ao Cuiabá pela compra do Ranieri. Quer dizer, pagou uma parte, outra parte está devendo. Cabe também para o Atlético Mineiro, que contratou o Davidson, também não pagou ao Cuiabá. Enfim, são exemplos. E nesse caso, o Thiago Maia está muito próximo de deixar o Internacional e partir para o Santos, clube, inclusive, que o revelou. Mas pode isso? E o Flamengo como é que fica? O Flamengo, por ser credor, ele tem que autorizar, porque a proposta do Santos é assumir a dívida do Internacional com o Flamengo e pegar esses 50%. E óbvio que quando assume a dívida, é assumir também os juros e mora. Então não é só 4 milhões de euros, ainda tem um valor de juros ali. E óbvio que quando eu tiver o valor exato, a gente vai citar aqui no canal Vene Casagrande. Mas o que eu sei é o seguinte, o negócio está muito próximo de acontecer, o Flamengo foi consultado e o Flamengo autorizou, desde que receba. E aí o Flamengo tem que ouvir do Santos como seria essa forma de pagamento também, porque até o momento o Flamengo não viu a cor do dinheiro em relação à venda do Thiago Maia ao Internacional. Vamos agora falar de Fabrício Bruno, porque por falar em venda, o Flamengo recebeu uma proposta do Cruzeiro, vocês acompanharam no vídeo anterior, uma baita notícia, repercutiu bastante, muito obrigado a todo mundo aí que deu like no vídeo, que compartilhou o vídeo, 5 milhões de euros por 50%, do zagueiro Fabrício Bruno. 5 milhões de euros dá hoje cerca de 33 milhões de reais por 50%. E eu já vou dar a resposta para você, quer dizer, eu já vou falar para vocês qual foi a resposta do Flamengo, porque o Flamengo já recusou essa proposta, disse não, ligou para o empresário dele, o André Cury, que a gente trouxe aqui para vocês, que é o novo agente dele, veio para o Rio de Janeiro só para tratar desse assunto, pegou o jogador e foi ao CT para se reunir com o José Botto. Lá nessa reunião, o André Cury e o jogador ouviram que a proposta foi recusada, que o BAP, presidente do Flamengo, não gostou dos valores apresentados. Mas não é questão só do valor, porque na visão da diretoria do Flamengo não faz o menor sentido manter 50% de um jogador que vai completar 29 anos, ainda já agora em fevereiro, e dificilmente terá poder de revenda futura. Então, teoricamente, para o Flamengo não vale manter um percentual tão alto de um jogador com 29 anos. Isso quer dizer que o Flamengo não vai vender Fabrício Bruno? Não, isso não quer dizer isso. Na verdade, se o Cruzeiro aumentar a oferta, o Flamengo sim pode aceitar. Mas o Flamengo quer quanto? Não tem um valor pré-estabelecido, não tem isso. O Cruzeiro que precisa aumentar essa oferta. Vamos lá, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já conversou com o Fabrício Bruno. Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, já conversou com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno já conversou com alguns jogadores do Cruzeiro. O Fabrício Bruno topa sim o projeto do Cruzeiro. Mas, Vene, como é que topa ir para o Cruzeiro se ele não aceitou a proposta para ir para Premier League? É porque o Cruzeiro, teoricamente, é a casa dele. Ele ficaria perto da família dele. É a terra dele.
E lá no Cruzeiro ele seria titular, porque foi isso que ele ouviu do técnico Fernando Diniz. No Flamengo ele não será utilizado e foi isso que ele ouviu do técnico Felipe Luiz. Ele vai ser reserva e o jogador está insatisfeito. A gente pode discutir se a insatisfação dele é certa ou errada, mas de um dia para o outro e literalmente de um jogo para o outro, desde a chegada do Felipe Luiz, ele se tornou reserva. E se tornou reserva para o Léo Ortiz, que tomou o lugar dele, digamos assim, na seleção brasileira. Então, para o jogador, na visão dele, é melhor deixar o Flamengo agora. Essa é a visão do jogador. A diretoria entende também que não seria ruim vender o Fabrício Bruno. Óbvio, não por esse valor, tanto é que recusou. Mas a negociação está em andamento. O jogador ouviu do Cruzeiro que eles devem melhorar a proposta nos próximos dias. Aí, quando o Cruzeiro fizer a nova proposta, obviamente nós vamos noticiar aqui no canal Vene Casagrande. Mas o que eu posso dizer para vocês é isso. O jogador gosta do projeto do Cruzeiro, topa jogar no Cruzeiro, e muita gente relaciona a situação na temporada passada que ele recusou a Premier League. Ele recusou a Premier League primeiro por questões familiares, que a esposa dele na ocasião estava grávida, a gente mencionou isso aqui. E também por conta do salário, porque lá na Premier League, na Inglaterra, o imposto é muito alto, 46% se não me engano. Então, no fim das contas, ele ia acabar recebendo menos do que ele recebe aqui no Flamengo. E no Flamengo, repito para vocês, ele tem um dos maiores salários do atual elenco. Na renovação de contrato dele, da antiga gestão, ele era titular absoluto. E deram um contrato longo para ele, até 2028, com um alto salário de nível atacante que decide jogo. Ah, Vene, o zagueiro não pode receber isso. Gente, eu estou falando o que o mercado paga. O mercado paga mais para atacante. Isso não é o Vene Casagrande que está dizendo ou pré-julgando. Não é isso. Isso é futebol. É igual atacante. Valor de transferência de atacante é muito maior do que valor de transferência de zagueiro e de goleiro. É isso. Faz parte do mercado da bola. Então, hoje, o Fabrício Bruno tem um salário, um dos maiores salários do atual elenco, é reserva, vai ser pouco utilizado com o Felipe Luiz. Por isso, ele topa o projeto do Cruzeiro, que ofereceu provavelmente um bom salário para ele, um contrato longo também, e ele vai ficar perto da família, perto do pai dele, terra natal dele, e vai ser titular com o Fernando Diniz, vai ser aproveitado. E não foi só essa proposta que o Flamengo recusou nessa quinta-feira, dia bastante movimentado lá no Ninho do Urubu. O Aston Villa, da Inglaterra, enviou uma proposta formal, documento assinado, timbrado, ao Flamengo para comprar o lateral direito Wesley. Vou até pegar aqui o valor certinho da proposta para eu não falar besteira, porque eu acabei de divulgar nas outras redes sociais, @Vene Casagrande Twitter, @Vene Casagrande Instagram. O Aston Villa da Inglaterra apresentou oferta para ter o Wesley de 15 milhões de euros, dá cerca de 96 milhões de reais, mas o Fla rejeitou no primeiro momento, nem quis abrir negociação. Eu acho que aí faz total sentido. O Flamengo ia vender o Wesley por 20 milhões de euros, mais bonificações, na época que o Wesley era considerado reserva. Hoje é um dos principais jogadores do Flamengo, com o Felipe Luiz, inclusive é um jogador extremamente importante para o esquema tático do técnico Felipe Luiz. Então não faz o menor sentido você vender o Wesley hoje por 15 milhões de euros. Gente, isso é mixaria. O Flamengo não precisa vender jogador de maneira desesperada. Precisa vender sim, mas não aceitar qualquer... Sem nação, esse foi mais um vídeo aqui, galera, do nosso canal, trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil. Flamengo aí, né, galera, nessa sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025, o ano começou já quente e bastante agitado no Mengão. Preview aqui, separei para vocês os cortes da ESPN Brasil, também do Vene Casagrande. Os dois links estarão aqui na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais. Então, se você está gostando do nosso conteúdo aqui no YouTube, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.